Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre química na página 222. Vou falar sobre o START, que está falando sobre câncer de mama a caminho da vitória. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema. Não se trata de uma cena incomum. Atualmente, cerca de 1 milhão de mulheres em todo o mundo descobre que está com câncer de mama. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, a cada ano são diagnosticados, em média, 30 ou 500 casos novos de câncer, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. As causas para o aparecimento do câncer no seio ainda não são totalmente conhecidos. Sabe-se que a combinação de mutações genéticas, estilo de vida e influência ambiental pode levar, sem razão específica, à mudança no funcionamento dos genes das células mamárias. Com isso, a dinâmica dessas células é alterada e elas passam a se multiplicar de uma maneira descontrolada. Você pode passar a vida inteira com uma mutação genética sem necessariamente desenvolver um tumor. O problema é quando ela ocorre em duas categorias específicas de genes. Nós temos genes nos oncogenes, que são causadores do câncer, ou nos genes supressores do tumor, responsáveis por prevenir qualquer tipo de alteração do DNA e conter crescimento da célula descontrolado. E esse DNA que ele faz com que as células se multipliquem descontroladamente. O estilo de vida também desempenha um papel importante. A alimentação, com base em comidas gordurosas e carnes vermelhas e sedentarismo, também proporcionam o aparecimento do câncer. Mas as células malignas não escolhem este ou aquele organismo para se parecer e se alastrar. Então, não vai falar assim, essa pessoa não é tão saudável, não é bem assim, mas essas são algumas causas que podem ajudar ou a prevenir ou também fazer com que o câncer possa vir, tá? Entre 5 a 10% dos casos são hereditários. Aqui cabe uma ressalva. Apesar de ser considerado uma doença tipicamente feminina, o câncer de mama atinge cerca de 1% de todos os homens do planeta, não de todos os homens do planeta. Outros tantos, mesmo sem apresentar doenças, são portadores das mutações dos genes que levam câncer e podem passar para os filhos, para as filhas e tudo mais. Existe um consenso entre os especialistas de que a mulher não morre de câncer de mama, mas com câncer de mama. Não morre de câncer de mama, mas sim com câncer de mama. Mais ou menos assim. A causa da morte é metafase, que leva a doença aos órgãos, que leva a doença aos órgãos vitais, como fígado, pulmão, coluna, cérebro. Como os seios são uma região muito vascularizada, as células malignas podem seguir pelos vasos sanguíneos e linfáticos e para outras partes do corpo. Se o tumor for identificado precocemente, as chances dessas células malignas se espalham, diminuem. E pode-se falar até em cura quando o tratamento consegue afastar de vez o risco dele se alastrar pela sua corrente sanguínea. Com a precisão, cada vez mais as tecnologias de diagnósticos, procedimentos mais efetivos e menos mutilantes já é possível. Sim, vencer o câncer no seio para as mulheres no alto risco que têm parentes no primeiro grau, como câncer no seio, mas ainda não apresentam tumor, já existe um tratamento com toxifeno, droga que imita hormônios naturais, reduz 52% a incidência de câncer no seio. Também evita recidiva, outra opção, tá bom? Mais radical, menos dificultado no Brasil. Então, um exemplo, você tem lá a sua mãe. Ela é primeiro grau, uma prima de primeiro grau, algum parente de primeiro grau seu. E ela já desenvolveu o câncer e na sua família já tem mulheres próximas que tem o câncer de mama. Então, você vai ter que fazer um exame para saber, porque a possibilidade de você também ter um câncer de mama é muito maior. Melhor será. Mesmo que você não tenha o câncer de mama ainda, eles já vão entrar um tratamento em você, uma medicação, que isso fará com que a possibilidade diminua de você ter um câncer de mama, porque esse câncer pode passar de filhos, filhas e tudo mais. Então, quanto melhor você começar a tratar isso, já é melhor. Além de tudo isso, caso você não tenha nenhum parente que tenha câncer de mama, mas o exame nas mamas, o autoexame, sempre tem que estar em dia anualmente. Todas as mulheres têm que ir lá e fazer o seu exame de mama para se prevenir, porque quanto antes você descobrir esse tumor, melhor será. Porque muitas mulheres
não fazem o exame e ficam, ó, anos com isso. E quando elas vão ver, já sente um caroço na mama. E quando elas vão ver, o tumor já tá grande, já se espalhou pela corrente sanguínea, ele só tá aumentando e já vai ver, já tem câncer em outro lugar. Infelizmente, é um tratamento muito difícil, que as mulheres sofrem muito. Então, quanto antes você descobrir, quanto antes você tratar e fazer o exame, mesmo que você ache que você não tem, não, eu não tenho, eu me cuido, não tenho parentes que tenham, na minha família não tem ninguém que tenha câncer de mama, o ideal é todo ano você ir e fazer o autoexame de mama para saber se você vai desenvolver. Às vezes algumas mulheres vão e não tem câncer de mama, mas às vezes ela pode ter algum nódulo, alguma coisa que os médicos já vão começar a tratar para que isso não, anos ou à frente, não cause um câncer de mama. Então, o certo é sempre ir lá e fazer, tá bom? Recomendado para as mulheres a partir dos 20 anos de idade, já podem fazer o exame de mama. Agora eu vou responder duas perguntas que temos aqui. Nós temos a pergunta 1 e a pergunta 2. A pergunta 1 está falando sobre a tamoxifeno. Como eu tinha falado, é um medicamento que as mulheres podem tomar caso elas queiram prevenir esse câncer, mas para tomar esse medicamento tem que passar em médico e tudo mais, e sim, ele vai receitar a receita do medicamento para você. Ele está pedindo para pesquisar a forma estrutural e as funções orgânicas sobre ele, então eu vou falar um pouquinho. O tamoxifeno é um modulador seletivo de receptor de estrogênio oral. Na mama, é um antagonismo do receptor de estrogênio. Em outros tecidos, como endométrio, a agonista do receptor de estrogênio. É umas palavras meio complicadas. Por conta dessa atividade variável, o tamoxifeno é considerado um módulo seletivo do receptor de câncer de mama, tá bom? E eu vou deixar uma imagem aqui, logo após, para vocês vão ver a forma estrutural desse medicamento que é indicado para as mulheres que têm na família câncer de mama e já podem começar a ter. Para 2, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Agora eu vou falar alguns produtos, algumas reações que existem nele, tá bom? As classes funcionais são os pedaços de moléculas orgânicas que identificam uma função genética. Nesse caso, temos o nitrogênio fazendo 3 ligações simples entre os carbono. Então, por esse motivo, essa classe funcional representa um grupo amina. Também temos o éter, o oxigênio está ligado com 2 carbonos, por essa ligação simples. E ele está no meio da cadeia, tornando-a heterogênea. A classe funcional é o oxigênio. Então, essa é mais ou menos uma explicação sobre as reações que está dentro dele, tá bom? Como eu já mostrei na fórmula ali, na fórmula estrutural, tá bom? E essa é mais ou menos a explicação sobre como é dividido essa fórmula entre simples, composta e Química e Tecnologia, da página 426, que é o efeito do tamoxifeno, né? Que é para quem tem portadora do câncer de mama. Vamos lá então. O que é o tamoxifeno? Esse medicamento, né, é um medicamento, ele bloqueia os receptores do estrogênio nas células do câncer de mama. Isso impede o estrogênio de unir as células cancerígenas, que faz que elas cresçam e se dividam. Enquanto o tamoxifeno age como uma antiestrogênio, nas células da mama, ele age como um estrogênio de outros órgãos, como o útero e ossos. Por isso é denominado o modulador seletivo de receptor estrogênio, que é a abreviação SERM. Vamos lá. O tamoxifeno pode ser usado em diversas maneiras, porém, principalmente em mulheres com alto risco de câncer de mama. O tamoxifeno pode ser usado para reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama. Aí, na pergunta, né, na pergunta 1, que fala assim: os artigos de abertura e de fechamento deste módulo abordaram como tema o câncer de mama e seu tratamento associado ao uso do tamoxifeno. Medicamento que ganha mercado, termos, comercialização. Ou seja, é para pesquisar sobre os efeitos colaterais desse medicamento e para achar uma substituição para ele, que pode usar outro medicamento mais saudável, no caso. Vamos lá então. A onda de calor, o que pode causar?
ondas de calor ou sudorose noturna, dor de cabeça, náuseas, dor ósseas, dor no local da injeção. Aí, para substituir o tamoxifeno, muitas vidas podem ser salvas se as mulheres se recuperam de um câncer de mama. Substituírem o medicamento tamoxifeno, que no caso é o tamoxifeno, né, pelo azemestane ou aromazin. A pergunta 2 pede para representar uma fórmula estrutural dos fármacos citados no item anterior. Ou seja, como eu citei o azemestane, eu vou mostrar para vocês a fórmula dele, do azemestane. Então eu vou finalizar o vídeo e vou deixar com vocês a fórmula. Eu vou falar sobre o start da página 430 no quadrinho azul. Vai falar um pouquinho sobre a utilidade e a origem do plástico. Tipo, tá na descrição do plástico, diz que ele foi criado por volta da metade do século XIX. Ou seja, tipo, naquela época os plásticos eles não tinham tanta utilidade como é hoje em dia, porque na época eles tinham muita dificuldade de conseguir conter a resistência do plástico e também as cores, ou seja, as cores mudavam frequentemente e eles também não tinham mais ou menos noção de quanto um plástico aguentava. Tipo, não é hoje em dia que, tipo, existe as tapueres que aguentam uma quantidade determinada de coisa lá dentro, as jarras de suco, etc. Tipo, naquela época eles não tinham noção de nada, então, tipo, eles tinham medo de colocar isso em processo. Bem, no exercício 1 fala assim: os plásticos fazem parte do dia a dia graças à sua grande utilidade em utensílios domésticos. Cite pelo menos 5 objetos usados em sua casa que são feitos com esses tipos de materiais. Então, em resposta, primeiramente eu coloquei as garrafas. Logo em seguida eu coloquei as vasilhas, também coloquei o escorredor de arroz, não sei como vocês dizem aí, coloquei os próprios copos de plástico, as peneiras, as escumadeiras e as jarras de suco, que geralmente todo mundo fala. Tipo, geralmente a gente nunca fala vasilha, a gente sempre acaba falando tupperwares, né? Bom, logo em seguida tem a questão 2 que fala assim: os ambientalistas criticam o uso dos plásticos em virtude do tempo e de decomposição desse determinado material. Por que ainda se utilizam esses objetos feitos de plástico? Em resposta eu coloquei assim: porque ainda não existem todos os materiais adequados e compatíveis para essas substâncias. Ou seja, o que a minha resposta quis dizer? Porque, tipo assim, a gente ainda usa o plástico porque ainda não existe um determinado material efível para tudo. Tipo, não é tudo que a gente pode usar, geralmente metal, não é tudo que a gente pode usar madeira. Então é por isso que vem o plástico e a gente pode utilizar ele com mais facilidade. Por enquanto vai continuar sendo assim, até que eles consigam achar outro meio de conseguir armazenar os bens, né? Geralmente os bens que a gente tem hoje em dia. Agora eu vou falar sobre de Química e Sociedade na página 438, que fala sobre plástico nos mares. E vou falar um pouco sobre isso. As causas é que a pesca fantasma é apontada como a principal fonte desse problema, e também os lixos das cidades e os vazamentos industriais podem ser também apontados como a causa desse problema. E o efeito que causa na vida marinha é que os animais acabam se sufocando com o lixo, ou até mesmo comendo, e aí eles acabam morrendo. E agora eu vou falar a resposta do Química e Sociedade, da página 438. A primeira pergunta é: por que o plástico aparece em evidência quando se fala em problemas com lixo? Aí eu coloquei: porque infelizmente o plástico é o lixo urbano mais jogado no mar. Agora a segunda pergunta: dê algumas sugestões para diminuir esse problema. Aí eu coloquei: usar canudos inox, que são canudos recicláveis, e sacolas retornáveis.
E agora eu vou fazer a experiência. Depois vou fazer a experiência da simulação da poluição no mar. E agora eu vou fazer um experimento sobre poluição na água. Para colocar água eu utilizei um recipiente transparente. Também vou usar café. Também eu usei sacola e recortei com tesoura para simular o plástico. E também vou utilizar esses dois copos, um para colocar água limpa e outro para colocar água poluída. E agora eu vou colocar água limpa. E agora eu vou colocar o café para poluir a água. Agora eu vou colocar as sacolas recortadas para simular o plástico. Agora eu vou misturar mais um pouco. Como vocês podem ver, agora a água está muito poluída com os plásticos transbordando. E agora eu vou pegar a água poluída para fazer a comparação. Como vocês podem ver, a água agora está mais escura e com os pontinhos pretos. Espero que tenham gostado e tchau!